Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde e Higiene. E hoje, pessoal, eu vou tratar de uma das doenças mais comuns em gatos, a FeLV, que é a leucemia felina, em alusão ao Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização sobre a FeLV, né, a leucemia felina. E eu já entendo bastante desse assunto porque em novembro de 2025 a minha gata teve a doença e faleceu. No caso, ela faleceu um ano depois de ter contraído a doença. E eu entendo bastante desse assunto e resolvi fazer esse vídeo em alusão ao Fevereiro Laranja. Então vamos lá, lembrando que vai ter tópicos sensíveis relacionados à saúde dos nossos animais. Primeiro, o que é a FeLV, a leucemia felina? Basicamente é uma doença viral grave, que é um vírus, uma doença que vem de origem de vírus, e ela afeta somente gatos. Ela é causada pelo vírus da leucemia felina, que a sigla dele é FeLV, que significa Feline Leukemia Virus, o que traduzindo é vírus da leucemia felina. A FeLV compromete principalmente o sistema imunológico do gato, e isso abre brechas para as outras doenças aparecerem, porque como o sistema imunológico está baixo, há maiores chances do gato contrair outras doenças, porque o sistema não vai combater elas. E por isso a FeLV ela causa diversas outras enfermidades, como a anemia, os tumores são linfomas que são muito comum, infecções e diversas infecções recorrentes devido a essa baixa imunidade. Como ela é transmitida? Então, basicamente, ela só é transmitida por gatos infectados, ou seja, o gato tem que estar infectado para transmitir para outro gato. E, infelizmente, ela é muito transmissível, já que ela tem uma alta taxa de transmissão. Ela se transmite pelo contato direto do gato infectado com um gato saudável, por diversos meios, como saliva, né? Aquelas famosas onde o gato lambe o outro, também quando o gato compartilha potes de água e comida, mordidas e brigas, né? Por isso que gatos na rua têm maiores chances de contrair FeLV, porque eles brigam com os outros gatos. Então, essas mordidas e brigas. O leite materno, né? A mamãe gata com FeLV, ela pare gatinhos. Esses gatinhos vão mamar o leite materno, então podem acabar contraindo FeLV. E um dos mais preocupantes, o contato prolongado entre gatos que convivem juntos. Se os gatos têm ali um contato muito próximo, isso vai acabar ocasionando a FeLV. Tem que ser um contato bem prolongado, já que contatos curtos não oferecem tanta chance, a não ser que o gato tenha contato por saliva, mordidas e tal. Mas também não é todo contato que vai transmitir o vírus, é um contato mais frequente que pode ocasionar. E é importante ressaltar que a FeLV não é transmitida nem para humanos nem para cães, somente para gatos. Agora, para o quesito dos sintomas. Quais são os sintomas gerais da FeLV? Primeiro, tem os sintomas iniciais, que são apatia e fraqueza. O que acontece nesse sintoma? O gato fica menos ativo, dorme mais do que o normal e perde o interesse por brincadeiras por brincadeiras que ele gostava no dia a dia. Ele não faz mais o que fazia antes, ele não tem uma rotina igual a antes. Que gatos, como vocês sabem, pessoal, eles têm uma rotina muito fixa. Então, quando o gato muda essa rotina, pode ser um sinal preocupante. Também tem a perda de apetite. O gato pode simplesmente parar de comer ou pode comer muito pouco. Inclusive, um sintoma interessante, não é interessante, mas é específico, não só dessa doença, mas um sintoma detalhado que eu descobri é quando o gato ele come e a ração cai. Isso é um sintoma de que ele está com problemas na gengiva, na boca, por isso ele não está conseguindo mastigar direito. Então ele tá com esse problema na boca, ele não consegue mastigar, porque toda hora ele come a ração, depois a ração cai. E isso é um sinal de alerta, claro, não só dessa doença, como várias outras, mas tem problemas mais leves como a gengiva. Mas a FeLV, ela deixa as gengivas com problemas e as mucosas bem pálidas. Então o gato ele tem a dor para comer.
que são mucosas? São isso aqui, ó. A do gato fica bem branca. Então é um sintoma bem característico da felve. Também a perda de peso progressiva, né? Mesmo comendo normalmente ou não, o gato vai estar perdendo. No caso, mesmo se ele estiver comendo normalmente, ele vai emagrecer rápido, porque o vírus está ali dando uma ação no organismo. Também a febre persistente ou recorrente, febre que vai e depois volta sem nenhuma causa aparente. E como você mede a temperatura do animal? E continuando. E como mede a temperatura do gato? É pelo ânus, né? Somente pelo, mas também se você, somente pelo ânus, mas se você tocar nas orelhas do gato e sentir que está quente, mais quente do que o normal, que gatos são uns seres bem quentes, normalmente, mas se é mais quente do que o normal, já é um sinal de alerta. Também tem sintomas relacionados à anemia. Como falei, a felve pode afetar a medula óssea, reduzindo a produção de glóbulos vermelhos, que são aqueles componentes do sangue. Então, em caso de anemia, pode ter mucosas pálidas, que foi o que eu falei dessa parte aqui. A mucosa vai estar bem branquinha. Cansaço excessivo. O gato vai se cansar muito facilmente. Ele vai querer evitar subir escadas ou brincar, porque está cansado. Isso também tem a ver com sono. Ele vai dormir mais porque está cansado. Respiração acelerada. O organismo tenta compensar a falta de oxigênio. Então o gato fica assim, respirando-se muito rápido para tentar produzir mais oxigênio. A minha gata, que faleceu pela doença, ela tinha uma respiração bem estranha quando contraiu felve. Ela puxava muito rápido, assim, puxava muito rápido. E isso também afetava o, o nariz dela. Ela ficava com o nariz diferente, o miado mudava por causa da voz, ficava muitas vezes com a boca aberta. Então, é um sintomas da felve. Então, também tem sintomas por baixa imunidade. Como falei, o vírus enfraquece o sistema imunológico, então o gato fica vulnerável a surgir infecções, né, doenças secundárias. Então, com caso de infecções respiratórias, então, como falei, o gato vai estar com a respiração bem ruim, então ele vai ser esses sinais que eu falei, abrir a boca, puxar e expirar mais rápido. Mas não só isso, o gato vai ter espirros, a Miley tinha muitos espirros. Catarro, secreção nasal, né? Olhos com lacrimejando e tosse. Também tem as infecções bucais, na gengivite e a estomatite, que são comuns em gatos infectados pela felve. Então, pode ter uma inflamação intensa na boca, dor para comer e mau hálito. E por isso que muitos gatos com felve também não comem, não só por causa disso, mas outros fatores, porque eles têm dor. Problemas de pele também podem aparecer, feridas que demoram a cicatrizar, queda de pelo e infecções cutâneas, né? Ocasionadas por fungo. E diarreia. O gato pode ter diarreias ocasionais ou recorrentes. Pode ter ocorrido às vezes e toda hora. Em casos mais graves, a felve pode afetar o sistema neurológico. No caso, é quando o vírus atinge o sistema nervoso, responsável pelas funções cerebrais. Então, vai ter falta de coordenação, vai ter convulsões, alterações de comportamento. O gato às vezes ficar encarando a parede, não saber o que está fazendo. A Milete, por exemplo, ficava encarando o pote de comida e não sabia o que fazer. Mas isso não ficou, eu não tenho confirmação que ela teve problemas neurológicos, mas não deu tempo de saber. Também paralisias, o gato ficar totalmente parado assim, sem nenhum movimento. E, como falei, a felve também pode desenvolver tumores, conhecidos como linfoma, que são câncer. Então, esses linfomas podem afetar o intestino, o tórax, o rins, o linfônodos. E esses sintomas, basicamente, cada parte do corpo vai causar um sintoma característico, como dificuldade respiratória, aumento do abdômen, por isso que muitos veterinários fazem
fazem um toque ali nos gatos, na parte do abdômen do gato para saber. Vômitos e diarreia persistente. Problemas reprodutivos em gatos não castrados, muitas vezes ocasiona abortos, filhotes prematuros fracos e mortalidade de filhotes. Muitos filhotes acabam não resistindo assim que nascem. Eles vão em poucos dias. Mas é importante ressaltar que nem todos os gatos apresentam todos esses sintomas. Também existe a fase assintomática da doença, o gato pode ficar um tempão sem saber, sem apresentar nenhum sinal característico da doença. Essa é a fase sintomática. Por isso, o teste ou apresentar sintomas bem mínimos e irreparáveis à visão humana. E por isso o teste da felve, que eu vou falar mais daqui a pouco, é essencial. Principalmente antes de introduzir um gato novo ao ambiente e nos check-ups regulares. É importante lembrar que muitos sintomas desta doença são característicos também de outras doenças, não são sintomas genéricos, então você pode confundir com outra doença. Por isso, só o veterinário pode fechar o diagnóstico, nunca automedique o seu gato. Não automedique não, autodiagnostique seu gato. Somente o veterinário vai fechar um diagnóstico com base nos testes que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando suspeitar com felve, quando suspeitar que é felve, emagrecimento sem causa aparente, infecções e doenças aparecendo frequentemente, anemia e fraqueza persistente. Então, em casos desses sintomas e qualquer tipo outro que comprometa a saúde do animal, procure atendimento veterinário imediatamente para realizar exames. E o diagnóstico da felve é essencial, mesmo quando não apresenta sintomas, para poder tratar o diagnóstico precoce, para poder tratar mais rápido. Claro, a doença não tem cura, mas com o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de qualidade de vida. E a doença pode permanecer em silêncio, né, na fase sintomática por meses ou até anos, pessoal. Então, esse teste é a única maneira segura de saber se o seu gato tem ou não felve. Quando o teste deve ser feito? O exame de felve, agora entrando na parte diagnóstica. O exame de felve é recomendado antes de introduzir um novo gato em casa, em gatos resgatados da rua ou adotados recentemente, em gatos que têm acesso à rua, antes da vacinação contra a felve, no caso ele é obrigatório antes da vacinação, em gatos com sintomas como anemia, emagrecimento ou infecções recorrentes, em filhotes de mãe positivas, e qualquer gato saudável tem que fazer o teste da felve, mesmo sem motivo, para saber porque a felve ela aparece na sua vida quando tu menos imaginar. E quais são os tipos de testes, pessoal? Tem o famoso teste ELISA, chamado também de SNAP. É o exame mais comum para detectar a felve, é conhecido como teste rápido sanguíneo, o ELISA, realizado na própria clínica veterinária. E como é que ele funciona? É feita a coleta de uma pequena amostra de sangue, é colocado numa máquina ou num aparelhozinho desse tamanho, mais nesse aparelhinho. E o teste detecta a presença do antígeno viral P27, uma proteína do vírus. Desculpa. O resultado costuma sair em cerca de 10 a 15 minutos. As vantagens desse teste é rápido, prático, na maioria das vezes confiável, tem detecção de infecção ativa. Porém, em estágios iniciais da doença, pode dar falso negativo ou pode dar testes falsos negativo, falso positivo. Em caso desses testes derem um resultado duvidoso, pode ser feito os testes confirmatórios. Então, como são eles? O EFA, o imunofluorescência indireta, detecta o vírus dentro das células sanguíneas e indica infecção mais avançada, quando o vírus já atingiu a medula óssea. Também tem o PCR, que é muito famoso aí. Reação em cadeia, não é o mesmo que os nossos humanos, tá? É a reação em cadeia da polimerase. Detecta o material genético do vírus, em casos de que ele não apareça muito bem, que o vírus não mostra suas caras, tem mínimos detalhes que o teste ELISA não consegue detectar, então o PCR já detecta mesmo assim.
e ele pode detectar infecções latentes. Lembrando, esses PCR eles são feitos mais em laboratórios especializados, então consulte no se a clínica veterinária possui ou não. Quais são os possíveis resultados e as interpretações? O diagnóstico de FeLV pode ter diferentes cenários. O negativo, o vírus não foi detectado. Se houver suspeita de infecção de exposição recente, recomenda repetir o teste após 30 a 60 dias. Então, se o gato tem uma exposição recente, por exemplo, uma semana se passou, o gato foi lá, o teste deu negativo, mas ele teve a exposição direta. Então, é recomendado fazer o teste nesse período de 30 a 60 dias depois. Então, quando é positivo, o vírus é detectado no organismo pode indicar infecção persistente e também infecção progressiva. A infecção persistente é que já está lá, infecção progressiva é que está se desenvolvendo, a doença está se desenvolvendo ainda. Resultado duvidoso pode acontecer em fase inicial, aí o veterinário pode repetir o exame ou fazer esses testes mais específicos, que é o PCR e o EFA. Muitos desses testes eu falo que é parecido com a gravidez, por quê? Porque quando a Milady fez, tinha que aparecer um tracinho ou uma bolinha lá onde está escrito FeLV. Se aparecesse era porque confirmou. A bolinha tinha que estar bastante clara e bem visível. Também tem onde tem que aparecer duas bolinhas, duas fitinhas, algo desse tipo aí. E os tipos de infecção, os tipos de FeLV, mas os tipos de infecção pela FeLV. Tem infecção abortiva, o semiológico consegue eliminar o vírus, o gato não vai desenvolver FeLV. A infecção regressiva, o vírus fica latente no organismo, ou seja, é a fase assintomática, onde o gato não vai apresentar sintomas inicialmente. Inicialmente não, pode demorar anos ou meses para ele apresentar qualquer tipo de sintoma. Infecção progressiva, o vírus está se multiplicando de forma contínua. Há um maior risco de desenvolver sintomas mais graves, ou seja, a doença está escalando do nível menor para o nível médio e depois para o nível maior. Os sintomas vão se agravando. Tem seus tipos de FeLV. Também caso às vezes o veterinário pode solicitar outros exames, como o hemograma para detectar anemia. Acho que em muitos casos pede o hemograma, principalmente o completo. A veterinária da Milady fez, a primeira, deu anemia. Bioquímica sanguínea, o Milady também fez, detecta como estão os componentes ali presentes no organismo da Milady, do gato. Ultrassonografia também pediram, se houver suspeita de linfoma. Radiografia em casos respiratórios. Esses exames ajudam a não detectar a doença, mas sim avaliar o estado geral da saúde do gato. E posso ser sério, muitos pedem. E não é à toa, pessoal, não é à toa, é necessário. Uma breve explicação por que o diagnóstico precoce é tão importante, pessoal. Porque permite iniciar o acompanhamento veterinário adequado, permite o tratamento direto, assim, evita a transmissão para outros gatos, e quando você já tem o diagnóstico de primeira, você já isola o gato infectado dos gatos saudáveis, assim, para não aumentar o risco de transmissão. Ajuda a manter a qualidade de vida e possibilita decisões responsáveis sobre como o gato, a convivência com o gato, como vai ser o manejo, o tratamento, essas coisas, e também sabe preparar tanto psicologicamente quanto financeiramente para os desafios que estão por vir. Então, basicamente, a FeLV só pode ser confirmada por exame laboratorial, o teste, né? Mesmo que o gato pareça saudável, o teste é essencial para a prevenção e controle da doença. Ou seja, se o seu gato não tiver, né, para saber se o seu gato tem, mesmo que ele esteja saudável, é porque tem a fase sintomática, pessoal. E para isolar dos outros animais, dos outros gatos. Desculpa. Vamos agora para o quesito tratamento. Primeiro é importante lembrar, a FeLV não tem cura, pessoal. A FeLV é uma doença crônica e vai acompanhar o gato até seus últimos dias de vida. Que pode ter sim uma qualidade de vida, um maior tempo de vida, com um tratamento adequado, mas isso depende também do estágio da doença e diversos outros fatores, como o animal está reagindo. Mas o tratamento necessário para o animal não sofrer mais, não ter
o animal ter uma maior qualidade de vida e não sofrer mais. Então, primeiro, o gato com felve tem que ter acompanhamento veterinário regular, consultas frequentes, geralmente a cada 3 a 6 meses ou maior em caso de problema de saúde, mas no caso de agravamento dos sintomas, problema de saúde. Então, nessas consultas vai ser feito esses exames que eu falei e outros, para monitorar a anemia, avaliar a imunidade, detectar infecções precocemente e solicitar hemogramas periódicos. Além, claro, se o tratamento 1 não está dando certo, vai para o tratamento 2. Se o 2 não está dando certo, vai para o tratamento 3. Isso é muito importante para ter um tratamento certo. Não vai curar, mas vai ter uma maior qualidade de vida. E tentar controlar os sintomas. Também é importante a nutrição de alta qualidade. Gatos com FeLV vão precisar de suplementos alimentares, de uma ração de qualidade, porque o sistema imunológico deles está fraco. Então, essa alimentação, nutrição de qualidade, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Também é recomendado evitar oferecer carne crua para prevenir infecções bacterianas. A Milady, por exemplo, a veterinária solicitou um patê AC/DC da Hills. Essa marca AC/DC, não é uma marca AC/DC, não é a banda também. É mais uma categoria, que é principalmente gatos desnutridos, gatos com problemas alimentares, então, com baixos nutrientes no corpo. Então, essa alimentação é muito recomendada pelos veterinários, essa categoria AC/DC. Posso estar falando errado, mas é algo desse tipo. Outro tipo de tratamento também é ter um ambiente seguro e controlado. O gato deve ficar exclusivamente dentro de casa, porque se ele for para a rua, além dele vai piorar os sintomas devido às dificuldades encontradas na rua, como brigas e outras coisas, ele pode transmitir para outros gatos na região. Então, o gato tem que ficar dentro de casa, porque na rua vai ter uma piora do seu quadro. Então, também é importante o gato, e também fora a atividade, o cansaço que ele sente. Então, isso na rua pode dar muito problema. Então, evitar contato com gatos negativos também é importante, pessoal, por causa da transmissão. Reduzir o estresse, porque o estresse piora a imunidade. Isso não é mito, isso é verdade, pessoal. Quando o gato está estressado, ele vai ficar mais nervoso, vai piorar a sua imunidade e, consequentemente, a doença vai se agravar. Também tem outro tipo de tratamento, que é o tratamento das infecções secundárias. Como a felve enfraquece o imunológico, o gato pode desenvolver infecções respiratórias, infecções urinárias, problemas de pele, gengivite, estomatite e diarreia crônica. Claro, não é tudo isso que vai desenvolver, mas uma ou outra pode acabar desenvolvendo. Nesses casos específicos são usados antibióticos quando há infecção bacteriana, anti-inflamatórios e analgésicos para controlar a dor e inflamações ocasionadas por essas infecções. E terapia de suporte, como a fluidoterapia, o soro, né, para enriquecer de vitaminas e o sangue do animal, principalmente em caso de desnutrição, e também para ajudar na corrente sanguínea e tal. A suplementação vitamínica, que é a suplementação com vitaminas, né, isso também é muito importante. Estimulantes de apetite, o gato tem um maior apetite, então vai ter diversos estimulantes, porque o gato com o tempo ele vai querer comer menos, vai parar de comer. Então, para estimular o apetite dele vai ser feito essa terapia. E a drenagem de líquidos. Eu botei aqui por causa do caso da Milady, que como uma das infecções dela acabou trazendo líquidos para o pulmão, pessoal. Acabou trazendo líquidos para o pulmão, teve que ser uma drenagem desses líquidos. E, pessoal, é importante lembrar, o tratamento depende da condição apresentada, do quadro de saúde, do que o animal apresenta. Também tem o tratamento da anemia, no caso feito suplementação com ferro e vitaminas, que a anemia afeta esses nutrientes. Então vai ser a suplementação com ferros e vitaminas. E em casos mais graves, quando há risco de vida e muito pouco sangue, transfusão sanguínea de outro gato, tá? Não é sangue humano, é sangue de outro gato. O uso de antivirais e imunoduladores também são importantes, porque eles ajudam a modular o sistema imunológico, como o interferon, pode ajudar a estimular a resposta imunológica em alguns casos.
e os imunomoduladores ajudam a melhorar a resposta do organismo contra infecções. Lembrando que esses tratamentos, nenhum tratamento elimina o vírus, só auxilia no controle, para não piorar. E isso também não é 100% garantido, é mais pela qualidade de vida do gato. Depende de cada caso. A Milady também utilizou um dos remédios que também deram para a Milady, por exemplo, no caso dela, um coquetel de vitaminas para ela na veia. E, se eu não me engano, não é corticoide, é algo desse tipo aí para ajudar na respiração. Mas depende de cada caso. Só o veterinário pode prescrever o tratamento correto, tá, pessoal? Não automedique o seu gato, não faça tratamentos em casa, somente tratamentos com veterinários. Então, outros cuidados essenciais em casa. Vacinar contra outras vacinas, porque a FeLV tem uma vacina, só que se o gato for positivo, não vai adiantar de nada. Porque essa vacina não serve para gatos positivos, somente gatos negativos da doença, já que o vírus já circula normalmente, a vacina não vai impedir. Femifugação é bom para expulsar bactérias. Controle rigoroso de pulgas, que pulgas sugam sangue, né? E como o gato já está com pouco sangue devido à anemia, isso é ruim. Reduzir o estresse, monitorar qualquer mudança de comportamento e falar com o veterinário constantemente sobre a rotina e o que apresentou no dia. Sinais de emergência para levar um veterinário de gatos positivos para a FeLV. Falta de apetite por muitos dias, dificuldade respiratória, sangramentos, fraqueza intensa, o gato não consegue parar em pé e convulsões. A emergência no veterinário rapidamente. Expectativa de vida de gatos com FeLV. Depende, pessoal. Depende de alguns gatos, como o caso da Milady. Ela viveu um ano sem apresentar sintomas notórios. Quando a gente descobriu, já era uma fase muito avançada, uma fase terminal. Então ela viveu quando a gente descobriu, ela viveu um ano na fase somática. Um ano não, 6 meses, foi em dezembro. Em junho ela apresentou e ela durou até novembro. Então, tem outros que desenvolvem complicações mais rapidamente, mas tem outros que, com o tratamento certinho, vivem mais anos. Mesmo que o tratamento pode piorar. Então, depende muito, mas muitos estimam de 3 a 4 anos, no máximo 5, ou até mais, dependendo de cada caso, tá, pessoal? Mas não é uma expectativa muito longa. Mas lembrando, a FeLV não é sentença de morte, pessoal. Voltando. A FeLV não é uma sentença imediata de morte. Com cuidados adequados, amor e acompanhamento veterinário, muitos gatos podem ter uma vida digna e confortável. E isso é muito importante. Prevenção da FeLV, pessoal, é uma das partes mais importantes, porque prevenção é vida. Tem a vacinação, a principal forma de proteção, a vacina V5, que protege não só contra a FeLV, mas contra as doenças. Ela é segura e altamente recomendada para gatos com risco de exposição e também gatos saudáveis. Mas lembrando, só gatos testados negativos, pessoal, podem ser vacinados. O teste é obrigatório antes de vacinar. E o teste tem que dar negativo. Então, sempre que você botar um gato desconhecido dentro de casa, de rua, ou adotar outro gato, resgatar convive também gato em lar temporário e abrigo, é muito bom você vacinar ele se ele for negativo. E fazer o teste, é claro, antes. Então, tem esse esquema vacinal. Você pode seguir o esquema vacinal, no caso, se você estiver na idade correta, de 8 a 9 semanas de vida. Após o teste negativo, reforço 3 a 4 semanas depois e reforço anual, conforme a orientação veterinária. Mas, claro, se o seu gato não tiver tido essa vacinação, pode iniciar numa idade diferente, conforme o veterinário falar, ok? Essa vacina é somente em clínicas veterinárias especializadas. E paga, claro.
A testagem também é fundamental para o controle. Então, antes de introduzir um gato novo em casa, antes da vacinação, após resgate, em gatos doentes, em gatos que tiveram contato com gato positivo para a FeLV, em filhote de mãe positivo, o teste é recomendado. Se o teste é negativo, e ele mesmo assim teve essa exposição ou esses requisitos, repetir o teste. Mesmo se ele for saudável, teste. Porque o teste, pessoal, a gente tem que saber se o gato positivo ou negativo, porque se a gente juntar um gato positivo para a FeLV com um gato negativo, uma hora ou outra ele vai acabar contraindo a doença. E a gente não quer isso, é claro. Outra maneira essencial de não só prevenir a FeLV, mas também diversas outras doenças de gato, é manter o gato dentro de casa, pessoal. Então, como falei, a FeLV transmitida por lambidas, compartilhamento de pote, mordida, brigas, convivência prolongada. E na rua, isso é significantemente maior. Tem chances maiores. Porque na rua, isso tudo, como você sabe, é mais comum. Benefício do ambiente interno, né? Dentro de casa tem benefícios, como a redução quase total do risco de exposição, menor contato com gatos conhecidos que podem estar infectados, não com essa ou com outras doenças, menor risco de brigas, maior controle sanitário. Manter-se dentro de casa com um ambiente enriquecedor, pessoal, é muito importante, com arranhadores, brinquedos, prateleiras, para ajudar a manter a qualidade de vida dentro de casa. E como funciona a separação entre gatos positivos e negativos? Em lares com múltiplos gatos, gatos positivos devem viver separados dos negativos. Mesmo se tiver só 2 gatos, um positivo e um negativo tem que separar. Eles não podem, de hipótese alguma, compartilhar potes de água, comida, caixas de areia, fontes de água, brinquedos e outras coisas, porque o contato pode sim transmitir a doença. Então é importante lembrar que o vírus não sobrevive muito tempo no ambiente, no gato sim, mas no ambiente não. Mesmo assim, o contato direto é o risco, porque o gato tem contato toda hora com aquilo ali, o vírus vai ficar mais um tempinho, entendeu? Então, mas se o seu gato falecer, tiver contato com a casa toda, em horas ou dias o vírus pode já ter sumido. Mas quando tu for que o seu gato vai falecer agora? Claro que não. Mas se tu for um caso vier a falecer, se você quiser adotar outro gato, precisando para reconfortar, não para substituir, a casa vai estar livre do vírus em poucos dias. Mas claro, é muito importante também fazer o teste. Higiene é também muito importante, você higienizar, regularmente os potes em caixas, limpar com desinfetantes comuns, lavar mãos após manipular gatos positivos e manter o controle de pulgas e parasitas. Lavar a mão é importante, pessoal, não é por causa da doença, que não transmite para humano, mas é uma questão de higiene. Também por causa de você tocar nos outros gatos, quando você tocar num gato positivo para FeLV, não lavar a mão e tocar no outro gato, que é negativo. Isso pode transmitir a doença. Então, entenderam, né? Porque lavar a mão é importante. Então, você higienizar regularmente potes e caixas e também isolar o gato negativo do positivo. Como muita gente faz isso. Um cômodo é só do positivo, o outro é do negativo, ou a casa, o cômodo é do positivo, só um cômodo completo, com todas as necessidades dele, e o resto da casa é pro negativo. É um exemplo. Controle reprodutivo também é importante para que gatas positivas podem transmitir a FeLV para filhote durante a gestação e amamentação. Por isso, castrar gatos vai reduzir a reprodução descontrolada, né? Além disso, castrar também diminui brigas territoriais, que o que significa menos mordidas, menos arranhões de gatos positivos para a FeLV. Reduz o risco de transmissão em colônias de gato. Então, a castração é uma medida indireta, mas muito importante na prevenção. É muito importante você se educar e conscientizar sobre o assunto. Por isso, Fevereiro Laranja está aí, para conscientizar nós tutores sobre o assunto. Então, a prevenção também envolve campanhas educativas, divulgação em ONGs, informação em redes sociais, como a Prefeitura de Igatópolis traz, orientação em feira de adoção, incentivo à testagem antes da adoção e também campanhas publicitárias. Quanto mais informação, menos a disseminação. E alguns mitos sobre a prevenção. Meu gato parece saudável, então não precisa testar? Errado. Muitos gatos positivos não apresentam sintomas por anos, têm a fase sintomática.
Gato que vive em casa não corre risco. Errado. Corre o risco se um gato novo for induzido sem testagem. Vacina cura? Errado. Não cura, apenas previne. Ou seja, o gato para ser vacinado não pode ter a doença. Então, basicamente, uma conclusão, a prevenção da febre é um compromisso coletivo, depende da responsabilidade, informação e cuidados contínuos. Como da cura definitiva, prevenir é salvar vidas. Pessoal, uma parte extra do vídeo é um apoio psicológico para tutores de gatos com felve. Quando a gente recebe o diagnóstico, é um momento muito difícil, pessoal. Então a gente sente um misto de sentimentos muito ruins, como medo, culpa, tristeza, revolta, insegurança, isso é normal. Eu lembro quando eu fui veterinário com a Milady, ela fez o teste, eu fiquei lá fora. Cada minuto parecia que demorava um ano. E eu tava esperançoso que iria dar negativo. Queria ser só um resfriado, mas acabou sendo positivo. O mundo desaba ali na hora, porque gateiro de verdade tem um contato e uma compaixão com esses animais. E a Milady era muito importante para mim. Então meu mundo desabou. Mas uma coisa falou em mim. Eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Porque como tem uma frase que muitos soldados falam, a gente morre, mas morre lutando. A gente não termina até o último suspiro. Então foi isso que eu fiz. O diagnóstico não foi. Muitos tutores pensam, vou sacrificar. Eu não pensei nisso. Eu pensei, eu vou lutar até o fim. Eu vou oferecer a Milady a melhor qualidade de vida que eu posso oferecer. A melhor condição que eu posso oferecer. Eu vou oferecer uma vida digna, mesmo que por poucos dias, poucos meses, poucos anos. Mas vou oferecer. E a gente tem que se culpar menos, porque a gente ficar se culpando não ajuda. Não foi a gente que trouxe a felve. A gente não sabia. E a gente não pensava. Não nunca se culpe, pessoal. Se culpar só vai piorar. E seja livre para chorar, pensar. Porque esse diagnóstico é como um luto, pessoal. Ficam milhares de perguntas, a gente não dorme direito. A gente pensa que amanhã vai, sei lá como é que vai ser amanhã. Eu fiquei 2 dias sem dormir quando a Milady tinha felve. Mas a felve não é uma sentença de morte, nem pra gente e nem pro gato. Não significa que o fim é agora. Muitos gatos vivem anos, mesmo se viver pouco, a gente fez nossa parte, a gente fez. Só de você fazer o teste, fazer o mínimo do tratamento, você fez a sua parte. Você lutou. E o gato sabe disso. Ele sabe que você lutou por ele. E aproveite. Não faça esse tempo um sofrimento, uma tristeza. Faz um tempo de conforto e amor. Porque o gato sente quando a gente está triste. Mas isso é normal ser triste, mas vamos tentar oferecer ele o nosso melhor. Nosso melhor é impossível, mas vamos tentar oferecer o que podemos. E passe tempo com ele. Ele precisa da sua companhia mais do que nunca. Crie rotinas. Ofereça carinho e respeite o tempo dele. Brinque. Se observar sinais físicos, não tenha paranoia. O veterinário vai estar lá para te falar quando é importante ou não. Então, viva o presente, pessoal. Viva o presente com o seu gato. Se você também tiver problemas, procure grupos de apoio online de pessoas que tiveram gato com fel. Pede orientação para elas ou para o veterinário. Se você tiver muito problemas, faça uma terapia no psicólogo.
Cuidar de você também é importante para o gato. Viva um dia de cada vez. Vamos oferecer a presença, o cuidado e o amor enquanto há tempo. E sobre o medo da perca, um dia ela vai acontecer. E não tem como impedir. Mas você fez o que você tinha que fazer. O gato cumpriu a missão dele. O gato não quer que você seja perfeito. O gato não quer que você fique da pior maneira possível. Ele só quer você. Ele só precisa de você. Ele não vai medir a vida em anos. Ele vai medir em momentos. Momentos que ele vai estar com você. E esses momentos têm que estar cheios de cuidado, carinho e segurança. E você já está fazendo isso sem nem perceber. E agora uma parte especial para o gato, para a pessoa que perdeu o gato para a felve. Eu perdi. Confesso que nas primeiras semanas e meses não foi nada fácil. O mundo desaba, você sente que não há mais futuro, não há mais caminho, não há mais esperança. Mas ainda há. Você tem outros gatos. Você tem gente que precisa de você. Tem gato no abrigo que quer uma família. E você pode ser essa família. Isso não é substituir nunca, pessoal. Nunca vai substituir o mesmo amor. Nunca vai ser a mesma coisa que o gato ofereceu. Vai ser só uma nova companhia. E o que a gente mais precisa quando perde um gatinho para o fel, de qualquer motivo, é uma companhia. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido. Gostado, você não vai gostar, mas espero que você tenha entendido. Vida Prefeitura de Tópica, Secretaria de Saúde e Higiene. Bom final de semana e até domingo. Tchau! E em memória a Milady e todos os gatos que partiram para a felve, vou fazer 1 minuto de silêncio até a partir de agora. É isso, pessoal. Tchau!